Em destaque no Panorama CBN, caso INSS tem delações represadas. Congresso instala hoje comissão para analisar taxa das blusinhas. Colômbia entra no 3º dia de buscas por desaparecidos após terremoto. Trump confirma voo secreto e diz que seguiu orientação militar por ameaça. Veranico começa no Brasil e eclipse solar total mobiliza observadores pelo mundo. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos! Começo contando que as investigações sobre as fraudes no INSS mantêm represadas há mais de 4 meses 4 propostas de delação premiada de personagens-chave do esquema. Segundo a comentarista da CBN e colunista do jornal o Globo, Malu Gaspar, as negociações envolvem o ex-procurador-geral do Instituto, Virgílio Oliveira, o ex-diretor de benefícios, André Fidelis, o advogado Eric Douglas Fidelis e o empresário Maurício Camisotti. Integrantes das defesas manifestam preocupação com a demora, temendo que os dados e anexos apresentados nos depoimentos sejam usados nas apurações antes da formalização dos benefícios legais. Bom, segundo as apurações da Polícia Federal, os 4 potenciais delatores ocupavam papéis centrais na estrutura investigada. Virgílio Oliveira e André Fidelis são suspeitos de facilitar e autorizar os descontos associativos não consentidos em aposentadorias e pensões. Já Maurício Camisotti atuava como um dos principais operadores financeiros por meio de entidades conveniadas ao Instituto. A Polícia Federal confirma que as tratativas permanecem em andamento e foca a fase atual na discussão das contrapartidas e na devolução dos valores desviados. Dos principais alvos presos na operação, apenas o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e Antônio Carlos Antunes, conhecido como Careca do INSS, não buscaram negociações para fechar acordo de colaboração. Agora vamos ao Congresso. O Congresso Nacional deve instalar hoje uma comissão mista de deputados e senadores para discutir a medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas. O texto precisa ser votado nas 2 casas até o dia 8 de setembro para não perder a validade. A medida zerou o imposto de importação federal de 20% sobre compras internacionais de até $50. E o repórter Pedro Figueiredo, da Globo News, contou que o governo apreciou o gesto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de marcar para hoje essa instalação da comissão. Mas a escolha do senador Eduardo Braga como relator para a medida provisória não agradou o Palácio do Planalto. Braga não é o nome preferido do Planalto para a missão. Conhecido por ser um grande defensor da Zona Franca de Manaus, articuladores do governo temem que ele tente beneficiar a região de alguma forma na tramitação da proposta, ainda mais durante a campanha eleitoral. Já a Câmara dos Deputados deve instalar hoje uma comissão especial para analisar a PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O colegiado vai debater o mérito do texto antes de enviá-lo ao plenário. A proposta, desmembrada da PEC da Segurança Pública pelo presidente da Casa, Hugo Mota, enfrenta a oposição de governistas que alegam violação de cláusulas pétreas da Constituição. O Supremo Tribunal Federal vai retomar hoje o julgamento que decide se as medidas protetivas da Lei Maria da Penha podem ser aplicadas a casos de violência de gênero sem vínculo doméstico ou afetivo. A análise do recurso extraordinário, oriundo de Minas Gerais, avalia se a proteção deve alcançar agressões no ambiente de trabalho, no espaço público ou na internet. A decisão terá repercussão geral em todo o país. E a defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro pediu uma reunião com o ministro André Mendonça, do STF, relator da Operação Compliance Zero. Os advogados estão buscando ampliar o tempo de atendimento ao ex-dono do Banco Master na prisão.
O objetivo do novo grupo de defesa é estruturar dados para apresentar uma terceira proposta de delação premiada após 2 recusas que já aconteceram. Vamos seguir falando de política. Sobre a paz selada entre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. Os dois estiveram juntos pela primeira vez para gravar propaganda partidária depois da briga que ocorreu. Ela disse que as divergências familiares e políticas foram superadas em nome da unidade da campanha. Foi ótimo, todo mundo muito empolgado, todo mundo no mesmo espírito de união. Colocamos a pedra, né? A desavença existe em... Qual família que não é perfeita, né? Levanta a mão aí quem não tem problema na família. Levanta a mão? Não. Mas graças a Deus a gente conversamos, nos unimos em prol de algo muito maior para a nossa nação. Sobre a composição da chapa presidencial, Michele disse que preferia a indicação de um nome feminino para a vaga de vice. Flávio reiterou a manutenção de Alfredo Gaspar e saiu em defesa do deputado, que é acusado de estupro de vulnerável. Essa farsa que foi montada contra o Alfredo, que isso é uma farsa, foi montada contra o Alfredo, foi exatamente no momento em que ele estava ali defendendo os aposentados roubados pelo governo do PT, inclusive pedindo a prisão do Lulinha. Por isso que foi feito isso contra ele. Uma pessoa do bem, uma pessoa preparada, da área da segurança pública, que tem a nossa confiança, de coragem, nordestino. Vamos lá. Os apoiadores estavam ali em volta, né? Bom, essa investigação envolvendo o Alfredo Gaspar, essa história, continua. A senadora Soraya Tronic disse que a denúncia contra o deputado foi feita em março pelo comerciante Luiz Antônio Lopes, morador de Nilópolis, na Baixada Fluminense. De acordo com ela, ele pediu dinheiro para fornecer mais detalhes do caso. Em abril, o denunciante mudou a versão e falou em depoimento à Polícia Legislativa da Câmara que foi pago para participar de uma suposta armação articulada pelo deputado Lindbergh Farias, do PT, para incriminar o então relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar. A testemunha contou que uma jovem chamada Marcela, que prestou serviços no quiosque de sorvetes dele em um shopping na zona norte do Rio, foi cooptada por Lindbergh e por um assessor do petista para se passar por Jailma. De acordo com o depoimento, ela seria preparada para conceder entrevista sob identidade falsa, dizendo que seria de Maceió e que teria sido abusada por Alfredo Gaspar na adolescência. Não existe a Jailma. O Lindbergh, provavelmente, quando fez essa denúncia, ele teve que dar nomes. E o nome dado, eu tenho certeza, foi Jailma e uma suposta criança chamada Eloá, tá? Era um teatro tão bem montado, eles acharam um nome para dar à menina que tivesse muita incidência desse nome no Nordeste do Brasil. Diante das versões conflitantes do denunciante, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou um prazo de 15 dias para que a senadora Soraya Tronic forneça documentos e dados adicionais sobre as informações recebidas no gabinete dela. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República antes de deliberar sobre a eventual abertura de inquérito contra Alfredo Gaspar. Bom, o deputado Lindbergh Farias está negando qualquer envolvimento em armações políticas. Ele diz que apenas repassou à Polícia Federal as acusações e os áudios que recebeu de Luiz Antônio Lopes. O Alfredo, candidato a vice de Flávio Bolsonaro, rejeita integralmente a denúncia e quer fazer um exame de DNA para provar que é inocente. Ele também move processos por calúnia e denunciação caluniosa contra o deputado Lindbergh Farias e a senadora Soraya Tronic. Vamos seguir em frente com outra investigação. Ainda repercute hoje a operação da Polícia Federal contra o presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta. Ele é acusado de participar de um esquema de desvio de dinheiro dos fundos partidário e eleitoral. Rui Costa Pimenta é candidato à presidência da República. Ele foi afastado das funções administrativas do partido por 6 meses. A decisão não impede a participação dele na disputa eleitoral. O filho do dirigente, João Pimenta, responsável pela área de comunicação da legenda, também foi alvo das medidas de busca. A ação foi autorizada pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal após a análise de inconsistências na prestação de contas do PCO. Segundo as investigações,
Uma gráfica que pertenceu ao genro de Rui Costa Pimenta, o Rafael Dantas Porto Nascimento, recebeu mais de R$ 1.400.000 do partido, sem demonstrar capacidade operacional compatível com os contratos. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 4,5 milhões dos investigados. Rui Costa Pimenta negou as irregularidades. E as principais entidades do setor de comunicação criticaram a operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, contra o ex-secretário de governo do Maranhão, apontado como fonte de um jornalista. A investigação decorre de reportagens publicadas pelo jornalista Luiz Pablo sobre o suposto uso irregular de carros oficiais do Tribunal de Justiça do Maranhão pela família do ministro Flávio Dino. Os investigadores alegam que o ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, Raimundo Cotrim, utilizou o acesso a sistemas restritos para obter e repassar dados e imagens ao profissional de imprensa, acusado de perseguir o ministro. A polícia chegou até o nome de Raimundo Cotrim depois de apreender, em março, 2 celulares, um notebook e um pendrive do jornalista Luiz Pablo. O advogado e ex-secretário municipal de Urbanismo e Habitação do Maranhão, Diogo Diniz Lima, também foi alvo das buscas. A investigação identificou uma transferência de R$ 100 mil do advogado para o jornalista. A Polícia Federal investiga se os repasses financeiros e as publicações faziam parte de um movimento articulado para desgastar a imagem pública do ministro do STF. Em nota, a assessoria do ministro Flávio Dino negou qualquer irregularidade no uso do veículo oficial e esclareceu que o carro blindado foi cedido mediante solicitação da segurança do STF. A defesa do ministro revelou que ele e a família, incluindo crianças, foram alvos de monitoramento clandestino e perseguição e disse que solicitou o reforço das medidas de segurança. O jornalista Luiz Pablo lamentou a violação do sigilo da fonte e criticou o direcionamento da apuração para aspectos da vida privada dele em detrimento dos fatos originalmente reportados. O que está acontecendo comigo é muito grave. Eu sou jornalista, fiz uma denúncia de interesse público, apresentei documentos, apresentei imagens e mostrei o uso irregular de um veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares do ministro Flávio Dino. Mas o fato que eu denunciei não foi investigado. Quem passou a ser investigado fui eu. Minha fonte jornalística foi identificada. Minha vida privada passou a ser vasculhada. E agora, fatos e revelações particulares que não têm qualquer ligação com as minhas reportagens estão sendo usados para tentar me atribuir uma conduta criminosa. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Jornais e a Associação Nacional de Editores de Revistas alertaram que a quebra do sigilo da fonte não tem amparo constitucional e abre um precedente perigoso contra a liberdade de imprensa. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Maranhão e a Federação Nacional dos Jornalistas também criticaram a ação, ressaltando que o sigilo da fonte e a liberdade de imprensa são pilares inegociáveis do Estado Democrático de Direito. As organizações destacaram que questionamentos sobre reportagens devem ser tratados por vias legais, como direito de resposta e pedidos de indenização, e não por meio de medidas intimidadoras. Vamos falar agora do juiz que bebeu, que fumou. Numa sessão, O Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastaram o juiz Milton Lívio Lemos Salles por conduta incompatível com o exercício da magistratura. Bom, se você não está sabendo, eu te conto. Ele foi gravado consumindo vinho direto da garrafa e acendendo um cigarro com isqueiro tipo maçarico, enquanto atuava em home office numa sessão virtual de julgamento. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, argumentou que o sistema judiciário não pode admitir decisões proferidas por magistrados sem o pleno domínio de suas faculdades mentais. E aí, com a suspensão das atividades, o juiz foi impedido de acessar os sistemas da Justiça Mineira e de frequentar as dependências do Fórum.
O presidente da OAB de Minas, Gustavo Chalfun, disse que esse tipo de conduta prejudica a imagem do judiciário. A lei orgânica da magistratura prevê uma série de atos a serem exercidos pelo magistrado quando do exercício da sua função tão nobre de julgar o seu semelhante, e a ofensa a esses atos pode gerar suspensão cautelar, que era um dos pedidos que a Ordem dos Advogados do Brasil realizou à Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e evidentemente com a postura daquela enfraquece o sistema de justiça, e nós, de toda forma, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, devemos preservar o sistema de justiça e demonstrar que a justiça é séria e a justiça precisa julgar o seu semelhante. Para julgar o seu semelhante, nós temos que ter o mínimo de sobriedade. Após a divulgação das imagens e o anúncio do afastamento, o juiz Milton Lívio Lemos Salles publicou um vídeo nas redes sociais acusando a Corte Estadual e instâncias superiores do Judiciário de difamação e condutas ilícitas. Meu nome é Milton Lívio Lemos Salles, tenho 36 anos de magistratura e quero deixar um depoimento sobre essa difamação que estão fazendo contra mim. Esse Tribunal de Justiça de Minas Gerais, esse STJ, o STF, o Alexandre de Moraes, são todos uns corruptos, filhos da p***. Estou no Rio, sei de muita coisa desse tribunal. O histórico do magistrado inclui também o registro de uma denúncia recente de violência doméstica de abril, que motivou a solicitação de medida protetiva de urgência pela Polícia Civil Mineira. Agora a previsão do tempo. Para eu te contar que o novo veranico que passa a atuar sobre o Brasil hoje deve espalhar o calor por uma área maior do país nos próximos dias e levar os termômetros para até 42 graus em pontos de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí. A previsão é de tardes cada vez mais quentes e secas, principalmente no centro-oeste e em partes do norte, do nordeste, do sudeste e até do sul. A Climatempo prevê que o episódio dure inicialmente até quarta-feira, só da semana que vem, dia 19. A área afetada vai do norte e noroeste do Paraná até a grande parte de São Paulo, passando pelo oeste de Minas Gerais, e alcança todo o centro-oeste, incluindo áreas do oeste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão, Tocantins, sul do Pará, Rondônia e sul do Amazonas. Nessa faixa, a principal característica será uma sequência de tardes com temperaturas pelo menos 3 graus acima da média de agosto. E em alguns pontos, a diferença pode chegar a 5 graus em determinados dias. E hoje, um eclipse solar total mobiliza observadores pelo mundo. Mais de 15 milhões de pessoas estão no caminho da totalidade quando a Lua encobre completamente o Sol, segundo o portal especializado Time and Date. A trajetória abrange a Groenlândia, Islândia, norte da Rússia, Espanha e uma pequena faixa de Portugal. Aqui no Brasil, o fenômeno não será visível a olho nu, mas pode ser acompanhado ao vivo pela internet em transmissões da NASA e do Observatório Nacional. Agora o noticiário internacional. Equipes de resgate entram hoje no terceiro dia de buscas por sobreviventes do terremoto que atingiu a Colômbia na segunda-feira. O número de mortos chegou a 254 até o momento em que eu gravava, e mais de 3 mil pessoas estão desaparecidas. O mais forte abalo do século no país deixou estragos em 14 dos 24 estados colombianos. As operações de resgate enfrentam momentos de extrema tensão por causa de centenas de tremores secundários registrados e do solo instável em áreas próximas a leitos de rios. Mais de 1.600 edifícios desabaram e sofreram danos severos em diversas regiões. O desastre causou o fechamento temporário de 6 aeroportos, além de interrupções generalizadas nos serviços de água e energia elétrica e o cancelamento de partidas de futebol. O Ministério da Fazenda colombiano ativou uma linha de crédito emergencial de 450 milhões de dólares no Banco Mundial para financiar a reconstrução. A comunidade internacional iniciou uma mobilização de ajuda
que inclui dinheiro, suporte técnico e sistema de satélites para mapear e orientar as equipes de resgate. Ontem, 36 horas depois do terremoto, uma mulher de 30 anos foi retirada com vida dos escombros. Essas histórias são impressionantes, né? E o jogador colombiano John Arias, do Palmeiras, financiou o envio de um avião com suprimentos médicos e profissionais de saúde para apoiar o resgate. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que trocou secretamente de avião ao deixar a Turquia no mês passado, devido a alertas de segurança do serviço secreto. A operação envolveu o transporte do republicano em um caminhão de alimentos até uma segunda aeronave militar, para despistar possíveis ameaças de grupos ligados ao governo do Irã. O voo presidencial original decolou de Ankara, transportando apenas assessores da Casa Branca e equipes de jornalistas credenciados. As aeronaves seguiram em direções separadas para o Reino Unido sob rígidas instruções de segurança, incluindo a ordem de manter todas as persianas das janelas abaixadas durante a decolagem. A manobra gerou duras críticas por parte de veículos de imprensa internacionais que acompanhavam a comitiva oficial. Organizações de jornalismo contestaram o uso do avião presidencial com repórteres a bordo como isca de segurança e apontaram falta de transparência sobre os riscos reais da viagem. Ao responder sobre o caso, Trump declarou que seguiu estritamente as orientações das Forças Armadas e do Serviço Secreto para garantir a segurança da comitiva. E ele reiterou que não confia nas autoridades iranianas, dizendo que o plano alternativo visava mitigar riscos em áreas de maior exposição. Os Estados Unidos atacaram com mísseis um navio de carga que tentava furar o bloqueio naval ao Irã, na costa do Paquistão. A ação americana ocorre em meio ao aumento da violência no Oriente Médio, que registrou também o abate de uma embarcação no Mar Vermelho por rebeldes Houthis, deixando 4 mortos. Com o impasse diplomático entre Washington e Teherã e o tráfego travado na região, o preço do barril do petróleo voltou a subir e superou os $90. Autoridades indonésias resgataram 172 pessoas hoje, depois que uma balsa que viajava da ilha turística de Bali pegou fogo nas águas próximas a Lombok. As autoridades confirmaram o acidente, enquanto as buscas por outros passageiros desaparecidos continuam. A balsa saiu do porto de Padang Bai, em Bali, com destino ao porto de Lembar, em Lombok, na província de West Nusa Tenggara. O incidente ocorreu no Estreito de Lombok. E olha essa daqui, uma mulher de 51 anos foi presa na Flórida, nos Estados Unidos, após arrecadar mais de $40 mil, ou seja, cerca de R$204 mil, ao fingir ter câncer. Maribeth Ellen Jones é acusada de enganar 238 moradores de uma comunidade em Naples entre 2022 e 2024. De acordo com as autoridades, Jones teria criado uma falsa história sobre o estado de saúde e adotado medidas para convencer os doadores de que estava em tratamento. Ela até cortou o próprio cabelo e também teria simulado uma piora progressiva da doença. Que horror, né? Agora o futebol. 3 times brasileiros entram em campo hoje pelas oitavas de final da Libertadores. Às 7h, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño, no Nubank Parque. Às 9h30, tem o duelo brasileiro Cruzeiro e Flamengo, no Mineirão. Ontem, o Fluminense empatou sem gols com o Independiente Rivadavia, da Argentina, e saiu vaiado do Maracanã. Pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o São Paulo empatou em 1-1 com o Bolívar, na altitude de La Paz. Hoje à noite, às 7h, o Bragantino enfrenta o Atlético Mineiro, em Bragança Paulista. E as quartas de final da Copa do Brasil serão marcadas por 3 clássicos estaduais. Tem Grenal, em Porto Alegre, Atlético e Cruzeiro, em Minas, e Palmeiras e Santos, em São Paulo. O outro jogo vai ser Vasco e Vitória. Os jogos de ida estão marcados para os dias 26 e 27 de agosto e as partidas de volta para 2 e 3 de setembro. O título da Copa do Brasil será disputado em jogo único no dia 6 de dezembro.
Encerramos por aqui o Panorama CBN da manhã de hoje. Eu, nosso DJ Laerte Afonso e o editor Edmilson Fernandes. Não se esqueça do Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. Ouça sempre as 2 edições para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. E também compartilhe aí com amigos, com familiares, o nosso Panorama. Obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã.